Havia um homem chamado Balaão, filho de Beor, cuja fama percorria terras distantes. Ele não era apenas um adivinho comum, mas um profeta que, de algum modo, conhecia a voz do Deus Altíssimo. Seus ouvidos já haviam escutado o sussurro do Eterno, e seus lábios haviam pronunciado palavras que carregavam peso espiritual. Contudo, no coração de Balaão, uma fissura crescia: a fascinação pelo ouro dos reis. O desejo secreto de ser lembrado não como servo, mas como senhor, não como instrumento, mas como mercador de revelações divinas. Foi nesse cenário que surgiu Balaque, rei dos Moabitas, tomado pelo medo do avanço de Israel. O povo de Deus se espalhava como enxame pelo deserto, e suas vitórias contra nações mais fortes se tornavam conhecidas. Balaque, dominado pela ansiedade, não buscou refúgio no Eterno, mas nas artes ocultas de quem pudesse manipular maldições. E assim, emissários foram enviados a Balaão com presentes preciosos, promessas de honra e riqueza sem medida, tudo em troca de uma só coisa: amaldiçoar Israel, o povo escolhido. Balaão, ao receber os emissários, experimentou o primeiro embate dentro de si. Sua boca pronunciou a resposta correta: esperai aqui e consultarei ao Senhor. Mas sua mente já dançava entre imagens de tesouros e a glória que poderia conquistar se aceitasse o convite. O Senhor foi claro em sua palavra: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. No entanto, mesmo diante da clareza da ordem divina, Balaão manteve os mensageiros por perto, como quem teme perder a oportunidade de enriquecer. A fissura de sua alma se aprofundava. Ele sabia o que Deus havia dito, mas dentro dele a cobiça gerava raízes. E quando Balaque enviou uma segunda comitiva, ainda mais ilustre, com promessas ainda maiores, Balaão revelou o coração dividido. Declarou fidelidade a Deus com palavras, mas em segredo, desejava uma brecha para negociar com o pecado. Naquela noite, Deus lhe permitiu seguir, mas com a condição de falar apenas o que o Senhor colocasse em sua boca. A permissão não era aprovação, mas juízo velado. Balaão cavalgou com pressa, como se pudesse correr em direção à riqueza, sem perceber que sua jornada já era marcada pelo peso da traição. O coração que um dia fora visitado pela voz de Deus, agora se tornava terreno fértil para a venda da própria unção. Assim começa a tragédia de Balaão, o profeta que conhecia o Eterno, mas que amou mais o brilho passageiro da prata e do ouro do que a pureza eterna da obediência. Sua marca começava a se desenhar, não apenas como homem de dons, mas como alma vendida ao preço de sua cobiça. Balaão partiu pela manhã, montado em sua jumenta, com o coração acelerado não pela obediência ao Senhor, mas pela expectativa do ouro e da honra prometida por Balaque. Ele conhecia a palavra clara de Deus, mas dentro de si desejava uma brecha, uma permissão velada para transformar sua vocação em moeda de troca. E foi exatamente nesse ponto que o juízo começou a se desenhar, não com trovões ou raios, mas com uma estrada estreita e uma criatura humilde, sua própria jumenta. Enquanto Balaão avançava, o anjo do Senhor se postou em seu caminho, espada desembainhada, pronto para executar o profeta que insistia em andar contra a vontade divina. Balaão, cego pela cobiça, não viu o anjo, mas a jumenta, animal simples e desprovido de glória, viu, e desviou-se para o campo. Balaão, tomado pela ira, espancou-a para forçá-la a seguir o caminho. O anjo apareceu novamente, agora em uma passagem estreita entre muros. A jumenta, tentando proteger seu dono, apertou-se contra a parede, esmagando o pé de Balaão. Mais uma vez o profeta reagiu com violência, batendo nela. Pela terceira vez, o anjo se interpôs, desta vez em um lugar tão estreito que não havia como desviar. A jumenta, temendo a espada que seu dono não via, lançou-se ao chão. Balaão, furioso, golpeou-a novamente como se pudesse silenciar a resistência do céu com sua brutalidade. Então, em um ato misterioso,
o Senhor abriu a boca da jumenta. Com voz humana, ela perguntou: Que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? A cena expôs o ridículo de Balaão, um profeta que dialogava com um animal, incapaz de perceber o sinal divino diante dele. Só então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo espada em punho pronto para feri-lo. O profeta prostrou-se no pó, aterrorizado, e confessou seu pecado. Mas a confissão não brotou de arrependimento verdadeiro, e sim de medo momentâneo. O anjo ordenou que ele prosseguisse, mas que falasse apenas o que o Senhor lhe dissesse. Balaão continuou. Mas dentro de si, a luta não terminou. Sua boca poderia ser controlada pela soberania divina, mas seu coração já estava marcado pela venda. Quando finalmente chegou diante de Balaque, o rei ansioso o recebeu com promessas e sacrifícios. Altares foram erguidos, rituais preparados, e todos aguardavam a maldição contra Israel. Mas o Senhor, que governa até sobre os corações endurecidos, colocou bênção na boca de Balaão. Em vez de amaldiçoar, ele declarou: Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como praguejarei se o Senhor não o praguejou? A cena se repetiu várias vezes. Balaque mudava de lugar, oferecia sacrifícios, insistia que talvez em outro monte o profeta conseguisse amaldiçoar. Mas, a cada vez, as palavras de Balaão contra sua própria cobiça se transformavam em bênçãos sobre Israel. O profeta vendido não conseguia vender a palavra, porque o céu não estava à venda, e no entanto sua marca se aprofundava. Pois ainda que forçado a abençoar, Balaão não renunciou ao desejo de lucro. Ele buscava em segredo uma forma de torcer o caminho, de dobrar a verdade sem se levantar contra ela abertamente. Já não era apenas o profeta vendido, mas o homem que tentava negociar com Deus. Assim, sua alma se tornava cada vez mais dividida. A boca sob o controle do Altíssimo, mas o coração sob o jugo da cobiça. Um homem que conhecia a voz do Eterno, mas que preferiu buscar brechas para satisfazer os prazeres do mundo. Balaão já estava marcado, não como um profeta íntegro, mas como o símbolo vivo de que a verdade de Deus pode sair até de lábios impuros, mas não lava o coração que se rende ao ouro. Balaão, o profeta que vira anjos e ouvira a voz do Altíssimo, estava diante de um dilema. Sua boca fora obrigada a proferir bênçãos, mas seu coração ardia ainda pelo ouro de Balaque. O rei moabita, frustrado com cada oráculo de bênção, já estava prestes a dispensá-lo, quando Balaão, em seu íntimo, maquilou uma saída sombria. Se não podia amaldiçoar o povo de Deus com palavras, poderia induzi-los à queda por meio daquilo que sempre seduzira Israel, a idolatria e a luxúria. E assim, com astúcia diabólica, Balaão sussurrou ao ouvido de Balaque: Não conseguirás derrotá-los pela espada, nem pela maldição, mas leva-os a se misturar com tuas mulheres, a comer de teus sacrifícios e a se dobrar diante de teus deuses. Então o próprio Senhor, a quem eles pertencem, se voltará contra eles. Com isso, Balaão vendeu não apenas sua profecia, mas a integridade de sua vocação. Tornou-se conselheiro da corrupção, artífice da queda, traidor não só de Israel, mas da santidade de Deus. O plano foi posto em prática. Mulheres moabitas seduziram os israelitas, arrastando-os para banquetes idólatras e ritos pagãos diante de Baal-Peor. O povo, que havia sido separado para a aliança, manchou-se com prostituição cultual e idolatria explícita. O que a espada dos reis não pôde fazer, a tentação do prazer e do ídolo realizou. E o Senhor, em sua justiça, irrompeu em ira contra Israel. Uma praga mortal caiu sobre o povo, ceifando dezenas de milhares. Naquele cenário de juízo, a marca de Balaão se tornou clara. Ele não era apenas um profeta que falhara, mas um profeta que deliberadamente vendeu sua posição para armar contra os santos. Sua boca pregara bênçãos, mas seu coração teceu armadilhas. E assim Balaão entrou para a história não como um servo fiel,
mas como o profeta vendido, lembrado em toda a Escritura como símbolo da traição espiritual. No fim de sua vida, sua recompensa foi tão amarga quanto sua cobiça. Balaão, que buscara riquezas entre os reis de Midian e Moabe, foi encontrado entre eles quando Israel veio em juízo contra essas nações. Ele não morreu honrado, mas atravessado pela espada, como um inimigo comum. Aquele que ouvira a voz de Deus pereceu entre os que jamais a conheceram. Aquele que fora separado como profeta caiu como traidor, e a sua marca atravessou os séculos. Os escritos posteriores da Bíblia não o lembram como profeta verdadeiro, mas como advertência eterna. O Novo Testamento fala do caminho de Balaão, dos que correm atrás do lucro injusto. Judas, Pedro e o Apocalipse ecoam seu nome como maldição, como paradigma da corrupção religiosa, da fé vendida por conveniência, do ministério transformado em mercadoria. Balaão tornou-se um lembrete sombrio de que não basta ouvir a voz de Deus, se o coração continua amando o preço da traição. Assim, a história de Balaão sela-se como a de um homem que caminhou ao lado da revelação, mas se deixou seduzir pela recompensa. Um homem que viu o anjo e mesmo assim escolheu o ouro. Um profeta cuja boca falou palavras de vida, mas cuja vida foi consumida pelo veneno da cobiça. Sua marca é eterna, a marca do profeta vendido, cujo nome jamais foi esquecido como símbolo da corrupção espiritual. E diante dessa marca, resta a pergunta que atravessa os séculos: quantos hoje seguem o caminho de Balaão, tentando negociar com Deus, transformando a fé em mercado e a verdade em moeda? A história do profeta vendido é mais do que passado. É um alerta vivo, uma sentença em cada coração que ousa trocar o eterno pelo efêmero.